Pessoa! Nós vamos começar agora a trabalhar com a monitorização hemodinâmica não invasiva e até mesmo para relembrar aí o que vocês já estudaram, o que vocês já sabem sobre esses processos de verificação dos sinais vitais do nosso paciente. Então, para começar com essas monitorizações, pressão arterial não invasiva. Pressão arterial, começando ali a falar da monitorização não invasiva, é a pressão que o sangue vai fazer, é chamada de arterial por quê? É a pressão do sangue dentro da parede das artérias. E nesse caso, a mensuração da pressão arterial, ela vai me dar o valor de pressão sistólica do ventrículo esquerdo a partir da ejeção do sangue para as artérias do corpo, saindo ali pela artéria aorta e se disseminando e se espalhando pelos demais. A pressão arterial vai estar ligada diretamente, vai estar somada com o volume de sangue. Tá? Então essa quantidade, esse volume circulante de sangue influencia no valor de pressão arterial, o sistema circulatório e, claro, o próprio débito cardíaco vão influenciar diretamente nos valores pressórios, sendo eles conceituados como normais, hipertensão, porque a pressão vai estar alta, ou hipo, porque vai estar baixa. Então, normotensão, pressão normal, hipertensão, pressão alta, hipotensão, pressão baixa. A unidade de medida, que vocês têm que colocar, tá? Unidade de medida de pressão arterial. Unidade de medida, qualquer unidade, qualquer sinal, qualquer monitorização hemodinâmica. Aqui, ó. Pressão arterial, unidade de medida é mmHg. Tá? Então, se virar para mim e falar assim, a pressão é 120/80. O quê? mmHg. Tem que escrever. É correto, é certo, é adequado. E vai variar. Tá? O que muda a pressão arterial? O que vai fazer a pressão arterial ser alterada? A força de contração do ventrículo esquerdo, a força com que o ventrículo faz o processo ali, ó, de sístole, a contração, a sístole ventricular, a contração do ventrículo. E a diástole. Então aqui, ó, pra você não esquecer nunca mais. Sístole é contração. Diástole miocárdica é o relaxamento. Então o coraçãozão lá vai trabalhar assim, ó. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, o tempo inteiro. Então a sístole é o mais forte, a diástole, até para falar, sístole, diástole, diástole, é o mais grave, é o relaxamento. Então, o que muda lá na pressão? A sístole, o débito cardíaco, a quantidade de sangue que vai ser ejetado do coração, vai sair do coração ali por minuto, alterações que podem ocorrer na parede dos vasos, as artérias se tornarem menos elásticas, se tornarem mais rígidas, isso aumenta a pressão, e claro, a viscosidade sanguínea. Tá? Quanto mais líquido estiver o sangue, quanto mais fluido estiver, maior a quantidade de líquido, maior vai ser a pressão presente. Então isso muda diretamente a pressão arterial. Pode ser feita a medida através do método auscultatório, onde nós vamos empregar, onde será utilizado o esfigmomanômetro, manguito, e o estetoscópio. Então nós vamos trabalhar ali com o método escutatório do esfigmomanômetro, desse carinha bonitão, e do manguito, tá? E um estetoscópio, e o estetoscópio para fazer essa aferição. Basta você posicionar o manguito no bracito da paciente, fazer o inflar desse manguito, para você verificar junto ao reloginho qual é o valor de pressão arterial. Qual é o valor que você encontra ali da pressão? Não se esqueça de posicionar o estetoscópio adequadamente em cima da artéria para você fazer a ausculta devida. E aí é que vem a primeira questão importante. Vai colocar o manguito lá no bracinho do paciente. Tá lá bonitinho. Colocou o manguito. Onde você posiciona o esteto?
Onde que você vai posicionar o esteto aqui no braço do seu paciente? Ah, meu Deus do céu, onde que eu ponho o esteto? Cadê? Onde que eu vou pôr? Estica o bracinho, que ó, bonitinho. A lógica é diferente para você, tá? Eu tô fazendo assim para a câmera, só para vocês entenderem. Estica o bracinho. A partir aqui, ó, dedinho mínimo, dedito piquitito, aqui, ó, dedo mínimo. Bonitinho. Você vai puxar uma linha reta aqui, ó, linha reta do dedinho, até chegar na fossa cubital. Até chegar aqui, ó, fossa cubital. Então, dedinho, linha reta. Fossa cubital é nessa área que você posiciona o estetoscópio mais facilmente. É nessa área que você vai posicionar o diafragma para fazer a ausculta correta da pressão arterial do paciente. E, logicamente, que você vai primeiro colocar o equipamento, palpar a artéria radial, palpar, sentir a artéria, beleza. Infla até você parar de sentir essa artéria. Aumenta 20, tipo assim, eu parei de sentir no 110, não, vai até 130. Parei de sentir no 140, vai até 160. E aí você coloca o esteto. O que você vai ouvir nesse momento? Errou! Você não vai ouvir nada. Não vai ouvir nada. Hã? Você não vai ouvir nada. Aí você coloca. Aí o que você vai fazer? Abre a perinha para deixar o ar vazar, para deixar o ar sair. E à medida que o ar vai saindo, o ponteirinho ele vai retornando no aparelho, ele vai regressando e vai chegar a um ponto que ele vai começar a tremer. Ele vai descendo e vai começar a fazer isso aqui, ó, dar uma tremidinha básica. Nessas tremidinhas, auscute. Tum, 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 tum. Esses sons é que vão te dar o valor de pressão arterial. São esses sons que te mostram a pressão. Tum, tum. O primeirão ali, ó. O primeirão é a minha sístole. É o mais forte. E vai descendo. Tum, 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 tum. E para. O último é a diástole. A pressão arterial do paciente é 120 por 80. Você começou a ouvir no 120, parou de ouvir no 80. A pressão dele estava 130 por 90. Tum, 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 tum no 130, tum, 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 tum. O último tum no 90. E aí você para. Então, trabalhe sempre dessa forma. Não esquece aí não, hein? Pressão arterial sempre, sempre, sempre é o valor mais alto primeiro e o menor segundo. Por quê? O primeiro é sistólico, o segundo é diastólico. Vantagens dessa aferição. Qual é a vantagem de aferir pressão arterial não invasiva? Os equipamentos são simples, fáceis de manusear. Tem que treinar, tá? Quanto mais treinar, melhor. Tem um custo menor, é rápido, é tranquilo. Agora, pode ter mudança, né, de examinador para examinador. Quanto mais a pessoa souber, mais treinada estiver, pode ter mudança para aquele que está começando ainda. E às vezes a pessoa está começando a parar e ficar assim, porque não ouviu. A necessidade de calibrar esse aparelho, é recomendado que faça a calibragem anualmente, para certificar que está tudo ok. O manguito pode ser ali, o esfigmomanômetro, ele pode ser de um tamanho inapropriado, um tamanho incorreto aí para o paciente. E a partir daí podem fornecer valores errados. Em paciente que tem choque hipovolêmico, pode ter modificações, podem ter alterações, principalmente se tiver ali vasoconstrição. Aí a pressão pode não ser a real. Quando se trabalha com o método automatizado, com o método automático, monitor multiparâmetro, é top. Top não, tem que saber fazer. O manguito vai ser colocado na parte do braço e automaticamente o equipamento faz a leitura da artéria radial e infla o manguito sozinho até interromper o fluxo. Sozinho. Depois o manguito vai sendo desinsuflado e um processadorzinho, um chip que tem no equipamento, faz a leitura da pressão e manda diretamente para o monitor o valor. É top demais, é show de bola! E aí lá no aparelhinho vai apresentar, lá vai ter para você pressão sistólica, pressão média e pressão diastólica. O que é a pressão sistólica? Relacionada com a? Com a contração. Média. Clique, clique. Diastólica. Relaxamento. E a média, hein? E a pressão arterial média?
Você sabe fazer essa história, você vai fazer diastólica, que é a média. Pressão arterial média é feita a partir de cálculo. É um calculinho que é desenvolvido. Como assim? Para fazer pressão arterial média, é um indicador clínico importante, né? Para saber aí se o sangue está circulando legal. É um indicador legal, pode ser utilizado. A sigla usada, PAM, pressão arterial média, vai ser descoberto pela seguinte equação básica, tranquila. Aqui, ó. Pressão arterial média vai ser igual 2 vezes a pressão arterial diastólica. Você vai pegar o valor de pressão arterial diastólica, multiplicar por 2, mais a pressão arterial sistólica e divide isso tudo por 3. PAD, pressão arterial diastólica, PAS, pressão arterial sistólica. Aí você tem o valor de pressão arterial média. Ok? Não, não está. Não adianta falar que está ok, não. Exemplo. Pressão arterial de 120 por 80. Tá lá bonitinho. Paciente, pressão de 120 por 80. Qual que é a pressão arterial média dele? Fala pra mim aí. Vamos lá. Qual que é? Faz aí o cálculo. Vai. Pronto, fez? Ah, lógico que é. O cálculo é simples, olha. Pega a pressão diastólica, multiplica por 2, soma com a sistólica e divide tudo por 3. Pronto, acabou. Cálculo pronto, feito. Preguiçoso. Estude cálculo. Fica aqui, ó. Foca aqui comigo. Pressão arterial média, 2 vezes a pressão arterial diastólica, mais a pressão arterial sistólica, dividido por 3. Ou seja, 2 vezes 80 mais 120. 2 vezes 80 mais 120, dividido tudo por 3. Pressão arterial média. Pressão arterial média é 2 vezes 80, 160, mais 120, dividido por 3. A professora pode, se quiser fazer direto, pode. Eu estou fazendo passo a passo só para ficar melhor, mas pode sim. Pressão arterial média é 280 dividido por 3, 160 mais 120, dividido por 3. Pressão arterial média desse paciente, 93 milímetros de mercúrio, mmHg. Não esquece de falar mmHg e de indicar mmHg, milímetros de mercúrio. E aqui nós temos no monitor o valor de pressão arterial. Aqui, é claro, o método automatizado, já vai direto no monitor multiparamétrico, já está lá no monitor para você. Qual que é o valor de pressão arterial? Está lá bonitinho, pressão de 120 por 80, bacanésimo, bonitão. E pode até pôr hora aqui no monitor, foi às 19h33, que foi aferido esse valor do paciente. Vantagem do método automatizado é que não tem variação, é a máquina que faz, então não muda. Se eu fizer, se você fizer, o valor é sempre o mesmo, tá? Porque é a máquina que vai fazer. O método é não invasivo e, claro, tem possibilidade de medir mais vezes, porque o monitor pode fazer até programação. Você não tem que chegar toda lá de novo. Você pode programar o monitor para fazer a aferição a cada 30 minutos, a cada hora, a cada 15 minutos, ou simplesmente... Eu quero chegar lá no meu paciente, eu vou aferir a pressão do meu paciente. Aí você vem aqui no monitor, pressão arterial. Pic. Aí você aperta o botãozinho de pressão, ele vai lá, infla o manguito, desinsufla, aparece para você o valor. Você pode fazer isso também na hora. Agora, o problema é que qualquer atividade muscular de contração do músculo pode ser confundida pelo equipamento, pode dar alteração no valor de pressão. Tipo assim, faz o teste depois, faz o teste. Vai aferir pressão de alguém, fala que a pessoa fica relaxada, que é o padrão, claro. Depois pede a pessoa para contrair o braço, você vai ver que muda a pressão. É muito louco, é muito interessante, tá? Então é muito legal. Pode ser incômodo para alguns pacientes permanecer com aquele manguito o tempo todo insuflando, pode incomodar um cadinho. Possibilita a congestão venosa por medidas frequentes, pode interromper o fluxo venoso porque está sempre aferindo, sempre medindo, e as medidas frequentes podem até dar valor falso. Faz o teste, afere a pressão arterial na sua casa aí você afere 1, 2, 3, na 4ª vez vai dar hipertensão. Da 5ª para frente vai dar hipertensão. Não está com hipertensão, mas medidas frequentes mudam o valor de pressão arterial. Agora, valores de pressão arterial, de acordo aí
igual a Sociedade Brasileira de Cardiologia, valores de pressão sistólica, pressão diastólica, quadro de hipotensão, pressão arterial baixa, abaixo de 100 para a sistólica, abaixo de 60 para a diastólica. Aí nós temos um quadro de hipotensão normal, tá? Vai aqui, ó, normal, acima de 110 para a sistólica, abaixo de 130 para a sistólica, normal, acima de 70, abaixo de 85. Ou seja, se ficar nessa faixa, acima de 110 até 130, acima de 70 até 85, está normal. Pressão arterial normal, normotensão. Agora, a ótima, né? Uau! 120 por 80, que é o ótimo. Pressão arterial limítrofe, não é hipertensão, só tem que tomar cuidado. De 130 a 139, de 85 a 90. Ou seja, resumindo, até ali, ó, chegar no 140 por 90, no limitezinho ali de 140 por 90, é o limite. Se a pessoa já tiver com 140, já é problema, já é o iníciozinho da hipertensão. 130 por 90 tem que acompanhar, tem que estar de olho. E claro, de 140 por 90 para cima, hipertensão, que é variável conforme os estágios, conforme os valores sistólico e diastólico. Utilize o manguito de pressão do tamanho adequado para fazer a aferição de pressão arterial do paciente. Evite superinsuflação, insuflar demais da conta, tipo assim, a gente insufla em média até uns 160, 180, tá ótimo. Aí tem gente que é do mal, vai até 300. Para quê? Não tem necessidade, não precisa. Para obter uma pressão inaudível através da ausculta, faça outro profissional realize a ausculta, faça com que outro profissional afira. Se você não ouviu nada, pede outro para te ajudar. E claro, fica de olho com as conexões do manguito. Fica atento aí com as conexões que possam existir no manguito de pressão arterial. Ok? Não sai daí que eu já volto. Até!